A cruz precede a coroa, e o caminho certo sempre passa por renúncia. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje vamos nos debruçar sobre esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, que diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Aqui no primeiro parágrafo nós lemos: assistir uma partida de futebol ou a um vídeo interessante na internet é algo bastante prazeroso, não é mesmo? No entanto, há algo que precisamos ponderar quando nos encontramos diante da TV, navegando na internet ou nos estádios. Absorvidos em um jogo, somos meros espectadores, sentados, aplaudindo, mas sem nos envolvermos ativamente naquilo que estamos presenciando. Hoje Deus está sussurrando em nosso coração exatamente isso. Ser um mero espectador pode ser satisfatório, mas participar ativamente é melhor. Nós vamos desenvolver aqui 3 pontos importantes que eu entendo que nós podemos trazer desse versículo para as nossas vidas. Antes, só um recado importante. Hoje eu estou com o meu segundo canal e nele eu só trato sobre como montar uma pregação. São dicas para pregadores iniciantes. Se você aqui do canal tem interesse em se desenvolver no ministério da pregação, no final do vídeo eu vou mostrar para você como você pode chegar a esse meu canal, onde lá exclusivamente eu trago estudos bíblicos e ensino concernente à arte de pregar o Evangelho. Dito isso, esse texto aqui ele nos ensina algumas realidades. Paulo ele está utilizando uma metáfora atlética para ilustrar a seriedade da vida cristã. Ele faz nos entender que não basta correr, é preciso correr conforme as regras. Na vida cristã não é só sobre desempenho, mas sobre a fidelidade. Quando estamos na caminhada aqui no reino de Deus, o caminho é tão importante quanto o destino, porque é possível eu estar no caminho certo, porém no destino errado. Charles Spurgeon vai dizer que Deus não aceita sacrifícios rebeldes, por mais bem intencionados que eles sejam. E ao longo desse devocional você vai descobrir isso através da vida do rei Saul. Mas vamos aqui para o primeiro ponto. A coroa, ela só vem para quem compete segundo as regras. O texto diz: semelhantemente, o atleta não é coroado se não competir de acordo com as regras. Em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Entenda essa realidade. Deus não permite criatividade fora da obediência. Eu posso ser o ser mais criativo, mas eu estou em desobediência, essa minha criatividade é vão. Porque muitos querem a recompensa do céu, mas estão vivendo segundo os padrões aqui da terra. E quando nós lemos o texto de João, o verdadeiro cristão ele vive com a Bíblia, baseado na Bíblia. A Bíblia é o seu regulamento. E o Espírito Santo é o seu grande treinador. Esse texto aqui está nos ensinando que não podemos viver uma vida cristã, uma vida espiritual, no improviso. Mas há uma segunda verdade aqui. Antes, só confere se você já é inscrito aqui no canal. Me ajude a atingir os 10 mil inscritos. Isso se você gostar de devocional, tá bom? A segunda verdade que vamos aprender dentro desse versículo: esforço sem obediência não traz recompensa. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, ele é muito assustador, pois diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Esse texto de Mateus 7 está nos trazendo um alerta dos mais severos. É possível ser ativo na obra e ainda assim ser rejeitado pelo dono da obra. Por quê, irmãos? Porque relacionamento com Deus precede trabalho para Deus. Nós temos que primeiro nos relacionar com Deus, para depois trabalhar
para Deus. É bem possível nós trabalharmos para Deus sem nos relacionarmos com Ele, mas é impossível nos relacionarmos com Ele e não trabalharmos para o Senhor com alegria. Só que em 1 Samuel nós vamos ter uma lição que vem mostrar para nós sobre o que é um esforço sem obediência que não traz recompensa. Pois o texto de 1 Samuel 15:22 diz: Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que você precisa entender aqui em 1 Samuel 15:22 é que o profeta Samuel está confrontando o rei Saul, depois dele ter desobedecido uma ordem direta de Deus. Deus havia instruído Saul a destruir completamente os amalequitas, incluindo seus rebanhos, mas Saul poupou o rei Agag e os melhores animais para oferecê-lo a Deus como sacrifício. É dentro desse contexto que entra a frase: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o rei Saul estava sacrificando, mas para que ele pudesse fazer esse sacrifício, ele estava quebrando um princípio, ele estava ferindo uma ordem divina. Qual é a verdade que extraímos desse texto? Obediência é mais importante que sacrifícios. A desobediência de Saul refletiu numa atitude de seu orgulho, da sua autossuficiência. Embora ele tenha feito sacrifício, Deus valorizava mais a obediência genuína do que rituais vazios. Como que está a nossa vida espiritual? Há uma frase de Martinho Lutero que diz que a fé verdadeira sempre gera obediência. Onde não há obediência, não há fé genuína. Deus não mede a nossa espiritualidade, irmãos, pelo que fazemos, mas pelo quanto estamos obedecendo. Isso é forte. Vou repetir. Deus não mede a nossa espiritualidade pelo quanto nós estamos fazendo, mas pelo quanto estamos obedecendo. 3. Há recompensa para os fiéis, não é somente para os fortes. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Dentro desse versículo nós entendemos, não é só sobre começar com intensidade, mas terminar com integridade. Deus não está em busca de talentos raros, mas de um coração quebrantado e contrito, diz a palavra, que não desprezará o Senhor nosso Deus. A fidelidade, irmãos, ela é o critério final para a coroação. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Não tente vencer pela força de seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Aviso importante: esse meu canal sobre pregação, eu só quero que você vá lá assistir se você realmente tem um interesse genuíno em desenvolver-se na área da pregação. Por quê? Porque se você for lá e assistir um vídeo, mas você não tem interesse em desenvolver na área da pregação, você acha que a sua área é cantar, tudo bem. Só que aí o YouTube vai ficar entregando o vídeo para você e você não vai clicar para assistir e ele vai parar de recomendar. Então só vá lá no outro canal se de fato você tem interesse em se desenvolver na área da pregação. Eu tenho mais de 15 anos pregando o Evangelho e eu acredito que eu posso te ajudar nos seus primeiros passos, tá bom? E aqui fica também abaixo o meu e-book, Pregações que Tocam Vidas. Se você quiser adquirir, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Deus abençoe a todos. Até o próximo devocional. Escreva aqui comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Forte abraço.